A gente está caminhando aqui para o final, mas queria separar uns minutinhos, Luísa, para falar sobre o seu método de estudo. E eu vou te fazer duas perguntas que são opostas, né? Faces da mesma moeda, mas opostas. A primeira é: o que que para você deu certo e o que que para você não deu certo? Então, primeira coisa que deu certo, assistir videoaulas. Eu sou um pouco assim, voto vencido nisso, sou minoria, porque a grande maioria dos aprovados aconselha estudar por livros, por PDF. Eu, assim, praticamente nunca comprei um livro para estudar. Eu comprei um livro de humanística, que inclusive é muito bom, mas as outras matérias eu nunca usei livros. Eu sempre gostei de videoaulas, mas é o que eu expliquei. Eu já sabia que esse era o meu método de aprender, porque eu tinha percebido isso lá na faculdade. Então, é proibido estudar por livro? Não. Tem muita gente que passa estudando por livro. A maior sacada disso é ter autoconhecimento. É perceber como você aprende melhor. Então, o que deu certo para mim? Assistir videoaulas, comprar um extensivo, um curso extensivo para formar a base, para você ter visão sistêmica do desafio que você vai enfrentar. Você vai sair sabendo de tudo do curso extensivo? Não, que você ainda precisa ler muita lei seca, estudar muita jurisprudência, revisar, fazer questões. O extensivo por si só não dá conta do recado, mas ele é uma ótima forma de começar a estudar, para você ter noção da dimensão do seu desafio. Então, assim, uma escolha muito acertada minha foi ter adquirido o extensivo do ênfase logo quando eu comecei a estudar. Deu certo também. Não olvidar, não deixar de lado nenhuma das fontes de estudo. São quatro fontes: lei seca, jurisprudência, questões e as aulas, né? Vou chamar de doutrina, mas aí eu incluo aulas e PDFs. Eu nunca dividi por matéria, sabe, professor? Ah, amanhã eu vou estudar constitucional e penal, depois vou estudar empresarial e tributário. Não, eu sempre pegava, dividia o meu dia por fontes. Eu deixava 2 horas para cada uma dessas fontes depois que eu parei de trabalhar. Se eu tivesse alguma audiência, algum prazo da advocacia vencendo, aí eu dava um jeito. Mas, em regra, os meus dias eram dedicados só para os estudos, então eu fazia essa divisão para dar mais ou menos 8 horas líquidas. Nem sempre eu conseguia e tá tudo bem, mas eu tentava incluir as quatro fontes no meu dia a dia. Eu acho que esse foi o meu maior acerto. Outro acerto grande meu também. O estudo de jurisprudência, que eu falo muito lá no meu Instagram e eu tenho recebido muitos feedbacks legais sobre a forma que eu ensinei o pessoal a estudar jurisprudência, que é focar na jurisprudência consolidada. Usar os informativos também, mas não só eles. Eu dividi o meu estudo de jurisprudência da seguinte forma: eram 5 dias na semana, né, 5 dias úteis. Na segunda-feira eu estudava os informativos novos que saíam. Na terça eu estudava as súmulas do STF, súmulas vinculantes, súmulas do STJ e súmulas do TSE, para quem presta concursos que cobram eleitoral, é muito importante. Na quarta-feira, eu estudava repercussão geral do STF, os temas de repercussão geral do STF. Na quinta, os recursos repetitivos do STJ. E na sexta, eu estudava a jurisprudência em tese do STJ, que é tipo um informativo que o STJ divulga gratuitamente. E eu acho que isso que revolucionou a minha forma de estudos. Eu acho que, em geral, o pessoal fica muito preso aos informativos. E os informativos, eles não diferenciam, em termos de peso, um julgado de turma de um julgado de sessão, de um julgado de corte especial e de um julgado de recursos repetitivos. Mas não tem como você conceder a mesma importância a um julgado de turma e um julgado de repetitivos. Porque com certeza o repetitivo vai ser cobrado. O julgado de turma talvez seja, mas talvez não seja. Então, na hora de revisar, nosso tempo é escasso, a gente precisa fazer escolhas trágicas. Na hora de revisar, é claro que é melhor focar na jurisprudência consolidada. Então, assim, essa divisão de estudo de jurisprudência, para mim, foi muito boa também. Outro Antes, acerto. antes, antes de Pois você sim, claro. continuar, que eu achei isso espetacular e a galera que está ouvindo isso aqui não tem ideia ou está tendo ideia de quão precioso é ouro que você está dando aqui. Só repetir para ver se eu anotei certo. Segunda-feira, informativo. Terça-feira, súmulas, STF, STJ, TSE, se for, até E vincular. TST para quem for, né? Para Enfim. quem for da trabalhista, sim. É. Quarta-feira, repercussão geral, STF, óbvio. Quinta-feira, repetitivos, STJ. Sexta-feira, jurisprudência em tese do STJ. Isso. É isso? Maravilhoso. Pode Exatamente. continuar. Exatamente. Se Pode precisar continuar. chutar um desses cinco, chuta a jurisprudência em tese, que ela é a menos importante dessas cinco. Por isso mesmo eu deixava ali para sexta-feira, que quando eu estava de saco cheio eu não lia. Mas eu li bastante e ajudou. Eu acho que é um custo-benefício bom de se Legal. estudar.
Outro acerto foi o meu método de revisões, que é até um pouco polêmico. Eu prometi lá no meu Instagram que eu iria gravar uns stories explicando como eu fazia, porque muita gente tenta fazer e não consegue. Precisa realmente de muita organização. Muita gente critica esse método, fala que não dá certo, mas eu acho que quem critica é porque não conseguiu implementar. Talvez não seja uma pessoa organizada o suficiente para isso e está tudo bem. Não existe um método só, não é uma crítica aqui que eu estou fazendo a outros métodos de revisão. Mas para mim, eu sou uma pessoa que preza muito por organização. Esse método sempre deu muito certo, que é o de 24 horas, 7 dias, 30 dias. Desde que eu estudei para o OAB, eu aplicava esse tema e isso deu muito certo para mim. Inclusive, eu acertei 63 questões na minha OAB de 80 e com certeza foi por causa desse método de revisão, que eu aplicava no meu caderno de erros lá das questões. Eu só estudei para a OAB na primeira fase por questões e deu muito certo. Por exemplo, eu ia ler a lei seca. Eu sempre colocava metas pequenas para não me embaralhar nessas revisões, porque se a meta for grande, a meta de lei seca, não vai dar certo mesmo. Eu colocava ali no máximo meia página de vade-mecum para cada matéria. Então eu lia num dia, grifava o vade-mecum bonitinho. Aí no dia seguinte eu lia de novo. Era a primeira revisão. E a mais importante de todas. Se não conseguir fazer as três, eu sempre falo isso. Faz pelo menos a de 24 horas, que é a mais importante. Eu estudei numa escola que era do sistema ângulo e a gente tinha muito isso. De aula dada é aula revisada. Desde então eu aprendi isso e foi ótimo, porque eu apliquei nos meus estudos para concurso e deu muito certo. E aí, uma semana depois, eu voltava, lia bem rapidinho, assim, não ia descendo as minúcias, porque também não dá tempo, só bati o olho para o cérebro poder retrabalhar ali aquela informação, e 30 dias eu revisava novamente. Então, assim, esse método de revisão foi excelente, me garantiu aí conseguir passar mais ou menos rápido, né, com 3 anos e um pouquinho só de estudos, e eu tenho certeza que se não fosse isso, eu não teria conseguido. É. E assim, pode falar, Não, eu ia fazer um comentário sobre o método de revisão, que eu gostei do que você falou, que realmente tem vários métodos, né? Uhum, Esse método, esse 1, 7, 30, e tem gente que faz 1, 2, 7, 30, né? 24 horas, 48 horas, 7, 30. Você fez uhum, um dia, quando eu falo um de um dia, né? De 24 isso. horas, Aham. 7, 30. Porque assim, a curva de esquecimento, ela se agrava exatamente dentro de 24 horas, né? Você estuda alguma coisa, você começa a entrar, depois de meia hora, você já começa a entrar numa curva de esquecimento, e aí essa curva de esquecimento ela se acentua lá nas 24 horas. Então, quando você faz uma revisão em 24 horas, você dá uma interrompida nessa curva de esquecimento. Isso é Uhum. muito bom, né? Então, eu acho que é um dos métodos mais poderosos que tem. E quando as pessoas me perguntam, eu falo a mesma coisa que você. Não é uma questão de que o método é ruim. Pelo contrário, ele talvez seja o melhor método. Ou seguramente um dos melhores métodos de revisão. Uhum. Talvez o grande problema problema entre aspas, né, é o que exatamente você falou, é organização. É só a pessoa ter uma organização, porque assim, você tem que saber o que você estudou. Saber o que você estudou no dia anterior é até relativamente fácil, né? Você é só pegar o dia anterior. Só que de alguma forma você tem que anotar o que você estudou 7 dias atrás, 30 dias atrás para poder ficar voltando, né? Entendeu? Então é a organização na prática que pega. E aí, deixa eu, antes de você passar para o próximo ponto, só explorar isso aqui para a gente entender melhor. Você fazia tipo um diário de anotação, você anotava de temas, você anotava em algum lugar o que você estudou para você poder saber exatamente o que revisar 7, 30 dias depois? Como é que era isso? Anotava, sim. Tá. Quando eu comprei o Vademecum da Ardell em 2022, que eu comprei mesmo para estudar para concurso, eles me deram vem de brinde, eu não sei se ainda vem, mas na época vinha para todo mundo, não é que eles deram para mim, era Ah, tá. tipo brinde para todo mundo que comprasse o Vademecum. Um cronograma de leitura de lei seca. E foi ali que eu consegui entender o pulo do gato dessa revisão, que é colocar metas pequenas. Lá tinha, assim, artigo 1º ao 4º da Constituição, era muito pequenininho, mas isso fazia com que a revisão desse certo, porque eles já traziam para a gente o cronograma e tal. E aí, nesse caderninho desse cronograma, eu colocava a data onde eu tinha lido aquela meta de lei seca, por exemplo, 18 de janeiro. Aí, no dia seguinte, eu dava um tique de caneta rosa, que significava que eu tinha feito a revisão de 24 horas. Aí, depois, eu dava um tique de caneta roxa, que era a revisão de 7 dias. E depois de caneta azul, que era a revisão de 30 dias. Então, eu só tinha esse código de cores para não ter que ficar anotando. Primeira revisão feita, segunda revisão feita. Eu só sabia pela minha legenda de cores, que foi o que eu sempre adotei. Essas três cores. Tá, e aí Se fosse- você
você pegou. Só para eu entender isso aqui, porque eu tô achando isso muito legal, Luiz. Você não sabe como isso está sendo, como isso vai ser bom para as pessoas. Então, vamos imaginar hoje, você sentou aqui, você sentou, tá, sentei, vou pegar o Vadmec para estudar. Antes de você começar a ler a meta diária, que é, sei lá, artigo 5 ao oitavo da Constituição, hoje, né, e outros lá. Uhum. Mas antes de você começar a meta do dia, você fazia a revisão do dia anterior, fazia a revisão de 7 dias atrás, fazia a revisão de 30 dias atrás. Fechou? Aí você começava a meta do dia. Mas Então, todo dia. toda vez que É. você ia começar, antes de começar uma coisa Antes eu nova, revisava. você fazia a revisão de 1, 7 e 30. Maravilhoso. Eu privilegiava revisar do que abrir um tema novo, sempre. Porque senão vira uma Tá. bola de neve, vira uma bagunça. Eu tô até aqui, coincidentemente, eu nem tinha visto. Eu tô com um caderninho aqui, eu posso até mostrar, professor, tá vendo? Eu anotava a data e ia dando os checks. Não tinha segredo Maravilhoso. nenhum. Eu era bem básica, eu não tinha firula, não tinha nada demais. E as metas eram realmente pequenas. Dava mais ou menos 1 hora de revisão para 1 hora de temas novos. Aí dava as 2 horas no total que eu dedicava para lei seca, por exemplo. E se fosse doutrina, eu anotava o tema. Eu anotava assim, sei lá. Hoje eu estudei teoria do crime, ou teoria da pena, aqueles sistemas de teoria do delito. E como eu sempre fiz notas de aula no computador, eu colocava página tal até página tal. Geralmente dava 2 páginas de Word e eu lia assim muito rapidamente. Aí eu colocava isso numa planilha no Excel e aí eu ia colorindo cada quadradinho. O de rosa, 24 horas, de roxo, 1 semana e de azul, de 30 dias.